Buenas gauchada, tudo certo? Hoje vou começar a fazer um trabalho um pouco diferente. Vou juntar algumas leituras com nosso mundo de CTG, nosso contexto de CTG, nossas danças tradicionais. Então, o primeiro livro que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês, espero que não fique muito cansativo. Fiz alguns resumos aqui sobre o livro Rápido e Devagar, que eu li no Kindle, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel de Economia, e é um livro que... Eu tô com uma cola aqui, tá? Se eu ficar olhando para cá, vocês já sabem. O livro apresenta, né, uma análise assim, das duas formas de pensar, como o próprio nome do livro sugere, que é uma forma rápida e uma forma devagar. Ele chamou esse contexto de Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 é o sistema rápido, é o sistema intuitivo, emocional, e o Sistema 2 já ele é mais lento, mais cauteloso, mais lógico, né? E já fazendo um paralelo para o nosso corpo, para a nossa dança, a gente pode associar que durante uma apresentação, aqueles movimentos que a gente faz de forma automática se refere ao sistema 1, enquanto o sistema 2 ele já é aquele, por exemplo, um sapateio mais complexo, um sarandeio mais difícil, uma saia diferente. Então isso já vai para o sistema 2, que é um sistema que nos cansa mais por ele ser mais trabalhoso, ele precisa pensar mais. Então, por isso que a gente consegue associar isso com um ensaio de... Quando a gente vai montar uma dança nova, por exemplo, ou quando a gente está montando um sapateio novo, um sarandeio novo, muitas vezes a gente fica cansado não só fisicamente, mas também mentalmente, justamente porque o sistema 2 que está atuando. E o sistema 2, né, toma mais energia do nosso corpo. Outro conceito que o livro traz, tem uns nomes meio chatinhos, tipo heurísticas, né? Essas heurísticas, eles são atalhos, né? Atalhos mentais que o nosso sistema 1, que é aquele automático, ele utiliza para processar essas informações de forma mais rápida, mas muitas vezes esses atalhos fazem com que a gente se perca ou tome decisões erradas, principalmente erros de julgamento. Estou falando de novo em memória muscular, uma heurística seria esses movimentos automáticos que a gente já faz. Então, quando a gente faz de forma automática, muitas vezes podemos ter erros. Então, se a gente deixa de executar um movimento pensando nele e fazer ele, né, como se já tivesse sido executado, muitas vezes a gente erra. Então, a gente vê muitos grupos errando e pessoas experientes, de repente, num determinado momento, está no modo automático e pensou em alguma outra coisa e passou, errou o sapateio, errou o sarandeio, errou um pé, a mão, por aí vai. Outro tema legal do livro são os vieses cognitivos. Ele traz vários, e esses vieses cognitivos são basicamente erros que a gente comete ao pensar de forma que a gente não compreende num primeiro momento. E um desses efeitos, né, um desses vieses principais é o efeito halo ou halo, não sei como pronuncia exatamente, mas é H-A-L-O, é legal vocês pesquisarem também se tiverem interesse. Mas, por exemplo, um avaliador, ele pode ser influenciado pelo efeito halo e dar uma pontuação mais alta para um grupo que tenha uma indumentária mais bonita do que outro, ou que ele veja mais beleza, atração, ou coisas que ele veja como mais belo para ele, seja na roupa, seja na própria feição das pessoas. Então pode parecer idiota, parecer estúpido até, mas essa é uma falha que o nosso cérebro tem. Foram feitas inúmeras pesquisas e o livro, esse é um dos tópicos que o livro mais aborda, onde, por exemplo, comparam duas pessoas, uma que seria hoje esteticamente bonita para o padrão, né, da sociedade, e outro não. Em qual das duas as pessoas confiaria mais? E deu um número absurdo de resultado pró essa pessoa que tem uma aparência mais próxima do padrão exigido hoje pela sociedade. Eu digo hoje porque talvez esse padrão lá no passado fosse outro e aí a resposta seria outra. Então, o efeito halo é essa tendência, né, que as pessoas têm a julgar pessoas, objetos, com base na primeira impressão. Então já fica aquela ideia, será que num palco é melhor a gente colocar a melhor dança no final ou no início, por exemplo? A gente sempre fala, a primeira impressão é que fica. Então, essa expressão muito tem a ver com esse viés cognitivo, que a gente tende a julgar, né, pelo primeiro momento já que a gente
se encontra, né? Então a gente começa a ser julgado. E é importante também, tem um outro conceito no livro, que é o VISIAT, que é uma abreviação, né, para inglês, mais ou menos dizendo que a primeira coisa que a gente vê, né, que a gente sabe, é o que existe. Então ele também reforça que se eu não tiver informação, por exemplo, vão dançar 5 grupos. Desses 5 grupos, um eu conheço e é considerado bom e 4 eu não conheço, a tendência do avaliador e a minha tendência como espectador é já dar maior nota, o maior gosto para esse grupo que eu conheço, por já ter visto dançar e tudo mais. Então, cabe aqui, né, para os grupos que estão buscando, né, que estão querendo crescer mais e ficar conhecidos e tudo mais, entender que esses vieses, né, dos avaliadores, por mais que talvez num painel digam que não, se conversar com o avaliador talvez ele também diga que não, justamente porque não são respostas conscientes, 100% conscientes. Elas são mais do nosso sistema 1, que é um sistema mais automático, que comete erros, assim como acabamos de falar. Outro ponto é a aversão a perdas, né, que o ser humano tem. As pessoas, então, elas tendem a valorizar perdas mais do que ganhos. Em que sentido isso? A gente, né, se pegar um grupo de dança, vai escolher algumas danças para dançar. Se prefere, muitas vezes, dançar danças que já estejam mais firmes e com maior confiança, mesmo que sabendo que elas podem ter um menor valor num contexto, por medo de perder, por medo de errar, por medo de ter um resultado ruim, caso coloquem danças mais difíceis. Então a gente tem uma aversão maior a essa perda, né? Então a gente não muda justamente para não correr esse risco. Então é uma falha também nossa, mesmo meio que automática. O ser humano ele é averso a perdas. Outro ponto importante, é um livro, aqui eu estou no Kindle, né? Mas ele é um livro de 700 páginas, então ele é bem denso e todos esses assuntos que eu estou resumindo e só tentando contextualizar aqui para o nosso meio tradicionalista. Falando especificamente de danças, né? A gente tem também a falácia do planejamento que ele fala. Essa falácia do planejamento é a gente acreditar que a gente superestima, né, a quantidade de trabalho, talvez, que cabe em um determinado período. Seria como a gente pensar, não, vamos montar o pau de fitas, uma coreografia, mais um balaio com 16 sapateios em 2 semanas. A gente é bom, a gente consegue, a gente ensaia todos os dias e vai dar tempo. Então, essa falácia do planejamento, ela faz com que a gente muitas vezes se perca no meio do caminho e apresente várias coisas ruins em palco. Então, a gente não consegue montar uma boa coreografia, não consegue montar um bom balaio, um bom pau de fitas, porque a gente planejou mal e a gente não conseguiu colocar dentro de um espaço de tempo todas as atividades. E se a gente sair um pouco só do palco e pensar num evento, cabe da mesma forma. Faz do planejamento acreditar que em 15 dias a gente pode organizar o maior baile da história da cidade, sendo que mesmo planejando todos os passos, a gente vai se auto-sabotar, colocar menos tempo do que realmente é necessário para cada etapa. E aí, no meio do processo, a gente vai pular algumas etapas e com isso o resultado não vai ser tão legal. Outro efeito, né, outro viés aqui é o priming, que ele chama. Ele basicamente diz que o ambiente externo, ele nos influencia diretamente nas nossas ações sem que a gente perceba. Então, ele traz um estudo no livro, se eu não me engano, é nesse ponto, em que ele diz que as pessoas que viram imagens de pessoas idosas, num estudo, ficaram vendo imagens de pessoas idosas, ao sair da sala, elas andaram de forma mais lenta, elas sentiram mais dores e elas se sentiram mais cansadas. Ou seja, elas pegaram, vamos dizer assim, o cansaço só vendo as imagens. Então, o cérebro entendeu aquele contexto de idoso, que traria cansaço, etc., e passaram a também agir dessa forma. Isso é muito esquisito, muito estranho acreditar. Então ele fala muitas vezes que se a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, uma apresentação de uma plateia, que eu quero dizer, uma palestra, agora veio, a gente quer fazer uma palestra e a gente escuta uma música com uma boa energia positiva antes, a tendência é que essa energia dessa música
passe para nós e a gente faça uma apresentação mais animada do que se nós estivéssemos ouvindo uma música mais triste, mais melosa, acredito. Vale pensar isso também na preparação para o grupo de dança, né? Vai fazer aquela pré-eleção lá do futebol antes e que tipo de comportamento a gente quer demonstrar no palco, né? Então tem uma relação direta. E ele cita, não tão profundamente, mas também comenta sobre aquela regra, né? Aquela ideia das 10 mil horas de trabalho faz com que um super atleta, um grande enxadrista, consiga atingir o ápice do seu trabalho, da sua qualidade, a partir do momento que ele tem 10 mil horas de treino. Então, se a gente associar com os grupos de dança, também conseguimos traçar um paralelo que quanto mais se ensaia bem, né? Não só comemora. Então, quanto mais a gente ensaia com qualidade, a tendência é que a gente tenha também melhores resultados. Foi isso que eu anotei, basicamente. É um livro bom, mas ele é cansativo, é um livro denso. Eu achei ele bem interessante para quem tá buscando assim entender um pouco mais de por que a gente erra tanto em escolhas, por que a gente muitas vezes... Vou dar um outro exemplo aqui de erro de escolha. Já vou trazendo para o CTG, eu estava pensando ele mais no trabalho, mas vamos trazer ele para o mundo CTG. A gente precisa escolher um novo coordenador. Por que muitas vezes se erra na escolha desse coordenador, ou desse instrutor, ou de uma patronagem, né? E muito tem a ver com esses vieses cognitivos, que faz com que a gente escolha e pense, né, muitas vezes de forma automática, e a gente acaba nos traindo, assim, sem aprofundar um tipo de resposta. E eu acho aquela da beleza ali, né, uma das mais, do efeito halo, uma das mais chamativas do livro, que por si só, se o livro falasse só desse assunto, eu acho que já valeria a leitura. E a gente realmente entender o quanto a gente tende a julgar pessoas ou até coisas que estão acontecendo com base nessa nossa primeira impressão, né? Então é bem peculiar, assim, bem chamativo para mim. Tá feito. O vídeo de hoje é esse. Eu não vou fazer grandes edições, eu vou fazer só uns cortes. Eu não tenho muito tempo aí para ficar enchendo de frufru. E quem gostar desse tipo de assunto ou do livro, vou deixar o link do livro na descrição. Quem comprar, eu ganho uns pila de comissão e me ajuda. Deixar meu livro também, CTGSA. E então, por hoje é isso aí. Um abraço. Yeah.